Muito bem. Estamos de volta por aqui na programação da Rádio Rota FM 91.9, ao vivo pela 91.9 e também pelas nossas plataformas digitais. É isso mesmo. No Facebook, @radiorota.fm e também no nosso canal do YouTube, Rota FM, tá certo? Para você nos acompanhar por lá. Estamos aqui no estúdio agora, além de mim, Anderson Mariotti, o Amarildo e o Douglas, agora também com o vereador Luciano, ele que é vereador pelo município de Alta Floresta, veio bater um papo com a gente sobre uma situação que aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, né, durante uma sessão da Câmara Municipal do município de Alta Floresta, né, Luciano? Bom dia. Bom dia, Mariotti, Douglas, Amarildo, Emanuel e a todos os ouvintes da Rota, os ouvintes e os telespectadores. Exato. Da Rota FM. Prazer novamente estar aqui com vocês, com certeza compartilhando o que anda acontecendo em Alta Floresta e na nossa região. A gente acompanha todos os dias o trabalho brilhante de vocês, viu? E olha, que não é são poucas as situações aí colocadas no município de Alta Floresta, né? Parece que tem uma bruxinha rodando por aí. Tivemos aí várias situações colocadas ontem, inclusive o Douglas colocou, o Caio colocou, e agora mais uma aí, vereador. Como é que vocês estão acompanhando essa situação aí? É a situação de um município específico, mas que serve de exemplo para os outros municípios também, Exatamente. né? O pessoal abrir o olho e ficar atento a essas situações. Porque só para fazer uma introdução aqui, ô Luciano, Douglas e Amarildo, qual que são as duas funções principais de um vereador? As duas principais. Porque tira foto em ponte, fica fazendo selfie pra postar em Facebook, em site, isso não é função do vereador, né? Pelo menos não é o que diz na... Como não? Mas... Como não? Tirar foto do lado da máquina, do lado da ponte, do bueiro. Alteraram lá o coisa? Desculpa, desculpa a minha ignorância aqui. Alterou o regimento lá, né? Como é que é? Essa função eu desconheço. Eu ainda não achei ela no regimento interno. Não achou não, vereador? Quais são as duas principais funções aí, Lúcio? Tirando essas agora, essas novas agora, pelo menos as antigas. Antigamente, quais eram as principais funções do vereador? As duas principais. O legislador, né, como o nome já diz, legislador, ele elabora leis e aprova ou reprova leis que vêm do executivo. E a outra função do vereador, que eu acho que é a principal, por ser um município pequeno, tem muita limitação para o cargo de vereador, eu acho que a principal é a fiscalização, né? E, inclusive... essa função ela é estabelecida na Constituição, em leis federais, em leis estaduais, lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara aqui de Alta Floresta. Então quer dizer que se eu faço um requerimento lá, pedindo um relatório de um uso de um bem público ou de uso de dinheiro público ali e tudo mais... esse requerimento, ele, em tese, pelo menos, deveria ser atendido e passar por uma votação simbólica ali, só para cumprir tabela mesmo dentro da Casa de Lei, certo? Teria que ser aprovado por unanimidade, pelo menos na teoria. Deixa eu, antes do Luciano até explicar aí essa questão dos requerimentos rejeitados na Câmara Municipal, a gente tem que ressaltar algumas coisas antes desse processo todo. Primeiro, esclarecer às pessoas que nos ouvem que existe uma diferença muito grande entre um bom gestor e um mau gestor, certo? E da mesma forma, com relação aos vereadores dos seus municípios. Você pega prefeitos que estão preocupados com a gestão do seu município e que não nega informações de forma alguma, até mesmo porque ele tem a obrigação de dar satisfação à sua população. Veja bem claro, isso não é um favor, não. Transparência é um requisito fundamental, obrigação, na administração pública. É indispensável, indiscutível, inclusive, quando se trata disso. E quando você vê um prefeito que se utiliza de secretários aí para pressionar vereador, para que não faça isso, porque vereador está sendo beneficiado com determinadas coisas. Porque é sempre assim. A gente também não pode ser hipócrita de não saber que é assim que funciona, certo? O prefeito cria mecanismos de facilidade com relação aos atendimentos, às demandas dos vereadores, e por sua vez vereadores da base, e eles votam tudo o que o prefeito quer. Traduzindo a mesma coisa que acontece na Assembleia Legislativa e, por sua vez, também respeitando as proporções no Congresso Nacional, né? Por isso que, às vezes, você vê aí o presidente da República tendo dificuldades quando se trata de Congresso Nacional, porque ele não é do toma lá da cá. É assim que funcionou a vida inteira, que, diga-se de passagem, extremamente errado, porque você vota, no caso específico do vereador, ele está lá com a função única e exclusiva de, além de legislar, porque essa é a primeira atribuição, certo? Também fiscalizar aquilo que deveria ser fiscalizado quando se trata de legislação. Ocorre
é que você pega prefeitos realmente que não têm essa responsabilidade. A gente já viu há dias atrás, discutindo aqui por inúmeras vezes, o próprio prefeito de Nova Canaã do Norte, aonde ali o prefeito domina a Câmara 100%, ao cúmulo de ter votações 100% de colocar nome de um hospital que estava sendo construído ali de um cidadão que é pioneiro da cidade, e de repente o prefeito não gostou do nome e falou, ó, manda para a Câmara, cancela tudo isso aí porque eu não quero esse nome. Então, em Alto Floresta está acontecendo a mesma coisa, o descaso total com relação a responsabilidade tanto do seu prefeito Chico Gamba, quando se trata dos seus secretários, porque eu entendo o seguinte, essa conversinha fiada de dizer, certo, que um secretário fez qualquer coisa e o prefeito não sabe, isso não existe, isso é tudo conversa fiada, isso é tudo mentirada, porque tudo o prefeito sabe, ou se não sabe, deveria saber, porque essa é a obrigação dele. Quando você começa a ver isso, que não dão satisfação para as pessoas, não explicam aonde está indo o dinheiro, fica muito complicado. Requerimentos é ridículo ser rejeitado. Requerimento é obrigação da população saber aonde está sendo gasto o dinheiro. Até quando o Luciano chegou aqui, eu falei para ele a respeito, poxa, a Câmara Municipal de Alto Floresta recebe quase 600 mil reais por mês, diga-se de passagem, porra. Muito dinheiro, hein? Muita grana, cara, muita grana. Eu sei que tem custo e tudo, tal. Eu fui vereador por 16 anos. Foi presidente da Câmara, inclusive, né, Douglas? Mas a gente trabalhava com merreca, não como é hoje, com essa disponibilidade de recurso, com essa facilidade toda, com essas benesses que tem hoje com relação a veículos e tudo mais, que na nossa época não tinha disso. O marido lembra bem disso, que trabalhava lá também. Com certeza. O que ocorre? A preocupação dos vereadores tem que ser essa, Luciano. Tem que realmente cobrar com relação às atitudes do prefeito, quando você vê que se fala muito e se faz pouco. Esse é o grande detalhe. Quando a máquina pública é mal utilizada, ou utilizada da forma que não deveria ser, para benécias de um, de outro, ou então para beneficiar uma empresa, outra, ou para beneficiar uma pessoa, outra, o que é vedado por lei. Todos têm o tratamento é igualitário, todos. E a gente vê que em Alto Floresta, infelizmente, acontece muito isso, o descaso da administração pública com o bem público, e também uma grande parte da Câmara também com relação a isso, porque quem cala consente, meu prezado. Então, a partir do momento que você pega vereadores que se calam, não dá para entender essa atitude, porque eu posso dizer que já fui presidente da Câmara, já fui vereador, já fui de base de sustentação e já fui do contra. Toda vez que tinha coisas boas, sempre votei, nunca fui apegado a isso. Mas mesmo quando estava na base, certo? Quando tinha que triturar um secretário por não fazer, não cumprir com suas obrigações, não cumprir com o que a lei determina, eu era o primeiro a estar lá. Não perdoava, não. Não perdoava e não perdoa, porque você não pode misturar as coisas. Uma coisa é você estar do lado do prefeito, outra coisa é você dizer amém ao prefeito. Você não foi eleito para dizer amém a ninguém. Você foi eleito para representar uma população e você tem que fazer com que esse mandato seu, ele seja em cima disso, né? Pautado ali na questão do bom senso, da ética, da honestidade, da coisa correta com o trato público, né? Então é mais ou menos isso. Afinal, o vereador representa a vontade do povo, não a vontade do prefeito e tampouco a sua vontade pessoal, né, Douglas? O que nos entristece é essas atitudes que a gente vem vendo na Câmara, viu, Luciano? De lá em Alto Floresta, infelizmente, a gente tem visto isso da mesma forma lá em Canaã. Em Alta também. Floresta, e em outros municípios também. Você tem o Canaã está desse jeito também. Nova Canaã, e agora no município de Alta Floresta, é lamentável que isso esteja acontecendo, porque... Autonomia, né, Marildo? São independentes, porém harmônicos. Essa parte que não estão entendendo. A parte da harmonia e da independência que não conseguem Eles estão achando que a harmonia é dizer amém, né? A harmonia é dizer amém. Não é. É diferente, né? E aí é que aumenta a cada dia o descrédito na classe política em razão, inclusive, disso, vereador. Porque nós tivemos, olha só, recentemente, na eleição passada, o município de Alta Floresta, por exemplo, fez um limpa na Câmara. Só que aí, o que realmente mudou? O novo mudou em que, vereador? No seu ponto de vista, é um assunto que eu gostaria que o senhor falasse também, além da questão dos requerimentos, que o senhor está aqui para falar a respeito disso. Que é uma outra coisa que o Mariotti falou ali, não tem porquê ter que aprovar requerimento. Aí o prefeito, quando o Douglas disse, as benesses de alguns vereadores formam uma base e derrubam os requerimentos que ele não tem interesse de fornecer informação. Mas a informação é um disposto constitucional, ele tem que prestar de qualquer forma. Para mim, parte do princípio que se você quer esconder qualquer coisa, tem. Porque não existe. Se você trabalha da forma correta e sendo honesto e íntegro com aquilo, com respeito ao dinheiro público, você não tem que esconder nada. A partir do momento que você quer esconder, criar dificuldade para não mostrar, é porque tem, meu prezado. Tem, tem coisa errada.
Desse mato tem coelho. Lógico que tem que ter, não tem explicação. Aí se o vereador vai no Ministério Público e faz esse requerimento, né, via Ministério Público, aí é perseguição, aí o vereador, né, não, é ou não é? É ou não é? A justiça é um mecanismo que o vereador vai procurar em última instância, né? Isso é natural. Agora, vamos ouvir o vereador para ver como é que está essa situação, vereador. O senhor está tendo muita dificuldade na aprovação dos seus requerimentos de informação? Na verdade, não tinha dificuldade até essa última sessão. Mas o que me chamou a atenção é que eu recebi, como o Douglas mesmo falou, você mesmo também falou, Marido, a gente é eleito não pelo prefeito, não por outros vereadores, mas pela sociedade. E a sociedade cobra da gente e traz informações, traz denúncias, e as denúncias, as informações a gente tem que apurar para saber as verdades dos fatos, das informações. E a gente recebe muita demanda. Inclusive tem muitas demandas que eu entro com pedido de informação direto na ouvidoria, eu recebo algumas informações de volta. Na ouvidoria, na verdade, quase 100% eu recebo de volta. Na ouvidoria da Câmara? Na ouvidoria da Prefeitura. Da Prefeitura. Da Câmara eu tive dois pedidos através de ofício, os 2 foram respondidos, foram já verificados, um não se comprovou, imediatamente já foi descartado, e o outro ainda está em análise. Né? Mas você tem que fazer o que é a sua função, que é buscar informação e analisar. Então, o que vocês falaram com relação a esses requerimentos que foram rejeitados. Até ontem, na sessão de ontem, não havia nenhum problema com requerimentos. Ontem foi o 37º requerimento dessa gestão. Ou seja, nós estamos no mês 8, até agora foram encaminhados 35, né? O 36º e o 37º, que seria ontem, eles foram rejeitados. Então, 35 requerimentos foram encaminhados para lá. Alguns não foram respondidos, viu? Alguns não foram respondidos. E ontem, todo mundo ficou perplexo, inclusive alguns professores da Unemat que estavam lá para ser homenageados, o público que estavam lá, e até mesmo a vereadora Ilmarli ficou até atônita porque ela não sabia o que estava acontecendo. No momento da votação de um requerimento, que era a solicitação de informações de um veículo, de uma secretaria, que a informação que eu recebi, que ele estaria sendo usado para fins particulares, e eu solicitei essa informação de uma determinada data, até a data de ontem, para que fosse encaminhado todas as informações, quem utilizou, quando utilizou, para que foi utilizado, quem foi o motorista, onde foi abastecido, todas as informações, se tem rastreador, todas as informações. Foi rejeitado. Até porque tem um servidor que é responsável pela frota, né? Tem. Hoje tem especificamente um servidor responsável por toda a frota do município, né? Tem. E o que eu achei interessante nessa história é que um pouco antes da votação do requerimento, um vereador chegou em mim e falou assim: Luciano, o secretário Robson Quintino esteve no meu gabinete juntamente com outro vereador, pedindo para que eu votasse pela rejeição do requerimento. Pode falar o nome do vereador se o senhor quiser, não tem problema não. Não, eu prefiro manter ele sem. Se for necessário, né? Se for necessário eu falo, mas eu prefiro manter ele sem dizer mesmo. Até mesmo porque uma pessoa que me passou a informação e eu não pedi para ele se podia divulgar o nome dele. Então é melhor não falar. Mas ele chegou. Vamos assegurar aí resguardar a fonte. Vamos resguardar a fonte. Vamos resguardar a fonte. E eu na hora eu fiquei assim, impossível, uma informação tão simples. No momento da discussão do requerimento, eu pedi para todos os vereadores que votassem pela aprovação do requerimento, porque eu tinha recebido informações de que havia irregularidades. Ainda assim, os vereadores que votaram a favor, eu, que fiz o pedido, vereador Ilmarli, Zé Esquiva e vereador Adelso. Os vereadores que votaram contra, todos os outros, né? E no segundo requerimento, quando eu fui para a discussão, houve 2 vereadores que foram se pronunciar, porque foi quando eu citei que o Robson Quintino tinha ido pedir para que fosse votado, para que fosse rejeitado, o vereador Menin foi lá se justificar dizendo que ele não tinha ido pedir para ele. Então, o vereador Menin disse que ele não tinha ido pedir para ele. E o vereador Claudinei, que é líder do prefeito, foi para a tribuna e falou que eles tiveram uma reunião antes da sessão com o prefeito, os vereadores da base tiveram uma reunião antes da sessão com o prefeito, e o prefeito
estava questionando essas questões de requerimento, porque isso estava atrapalhando o bom funcionamento da prefeitura. Eram muitos requerimentos, que alguns não estão sendo respondidos, inclusive, muitos requerimentos, e estava atrapalhando o bom andamento da prefeitura. Não seria o contrário, nobre Douglas Ariz, você que foi vereador por 5 mandatos, Deixa eu só foi presidente da Câmara? esse detalhezinho aqui, Marildo. Vai lá, vereador. Quando eu fiquei sabendo que o prefeito, até então eu sabia que era o secretário que tinha ido pedir para que os vereadores rejeitassem. Quando eu fiquei sabendo que o prefeito estava no meio disso, aí eu fiquei assustado. E eu falei para eles, aí vocês me assustam com uma informação dessa. Porque até então um secretário querer, por algum motivo especial, particular dele, é uma coisa. Quando o eleito pela população pede para que informações sejam ocultadas de quem é o responsável pela fiscalização, aí começa a assustar a população. Então, se tem alguma coisa lá dentro que tem que ser escondida por parte da administração pública, eu, como fiscalizador, e a sociedade, vocês como imprensa, têm o direito e a obrigação de ir atrás para saber o que está acontecendo. Falei ontem que eu já encaminharia ontem mesmo para a ouvidoria, os pedidos, os requerimentos, eles já seriam encaminhados para a ouvidoria, e caso não fosse respondido dentro do prazo de lei de acesso à informação, aí sim a gente já entraria com um pedido no Ministério Público para que o Ministério Público entrasse judicialmente para resguardar a lei, já que o Ministério Público é o guardião da lei, para resguardar então essa situação. E aí me preocupa uma situação, Douglas e Amarildo, Mariotti, que o argumento é que os requerimentos, que só foram 35 até agora, estaria atrapalhando o bom andamento. Agora eu queria saber qual é o bom andamento. Qual é o bom andamento? O que está sendo feito de tão grandioso, de tão vultuoso em Alta Floresta, que está atrapalhando responder requerimento de vereador? O Douglas Ofulcaio fez uma pergunta, senhor, quais são as grandes obras ou os grandes feitos do prefeito Chico Gama? O senhor tem acompanhado de perto, mais de perto do que a gente, inclusive, como vereador, o senhor poderia de repente responder isso, mas depois, vereador, porque agora vamos complementar esse assunto. Douglas, o vereador colocou aqui uma situação que é realmente preocupante. Não deveria ser o contrário, o prefeito não deveria estar interessado em saber se realmente esse veículo está sendo usado para fins particulares? Quando você tem seriedade na coisa, sim. E punir, inclusive, o servidor que estaria em desvio de finalidade de um veículo público? Acontece o seguinte, cá para nós, né? O cara chega na época de campanha, ele promete tudo e fala tudo. Chega depois que passou o processo eleitoral, principalmente aquele que ganhou, ele já passa a não cumprir tudo aquilo que ele falou. Palavras ao vento, isso é a coisa mais comum que tem hoje em dia, infelizmente, né? Porque ainda tem gente que acredita nisso aí. Acontece o seguinte, um prefeito reclamar de 37, que seja 37, 35 no caso dos requerimentos, 35 requerimentos eu fazia na semana, enquanto vereador. É só olhar lá, puxa num arquivo lá que vai ver que teve semana da gente fazer muito mais do que isso. Isso que naquela época ainda tinha 15 vereadores ainda, era muito mais. Então era realmente bastante e a discussão ali sempre foi grande. E não é só para o prefeito, né, Douglas? São para as secretarias, né? Principalmente para as secretarias, porque a secretaria tem a obrigação de responder as coisas. Mas, cara, vou fazer uma colocação aqui que eu não quero que você se ofenda, Luciano. Até porque eu cheguei até a citar esses dias atrás que você não fazia parte desse meio, mas que a gente está profundamente chateado com o prefeito, nem discute, porque a administração pública em Alta Floresta não existe. O prefeito acha que quem manda na prefeitura é esse Robson Quintino aí, que esse cara não passa de um Zé Ruela, certo? Essa é a palavra certa, um Zé Ruela que não entende porra nenhuma de administração pública, mas ele acha que ele é o especialista, que ele é o cara, que ele é o bom, ele é o tudo, ele sabe tudo. É uma maravilha um cara desse. Devia estar lá em Brasília e não aqui, perdendo tempo aqui em Alta Floresta. Mas vamos lá. Com relação à Câmara Municipal... Ele trabalhar com o Barroso. Deve ser ter feito um cursinho lá rápido com esse povo aí. O que acontece é o seguinte, que a Câmara Municipal de Alta Floresta, entre outras câmaras que nós temos por aí afora no estado de Mato Grosso, a Câmara hoje, ela virou o quê? Ela virou um órgão que teoricamente deveria servir para fiscalizar tudo isso, que está ali só para dizer amém a tudo. Um puxadinho? Mais do que um puxadinho, porque a única preocupação que a Câmara hoje tem, tirar foto, selfie, andar de carro e ficar distribuindo premiação. Câmara virou o quê? Ela perdeu a função básica dela. Não estou falando que não seja importante você premiar fazer uma reunião lá, você premiar um morador ou outro que faça um trabalho espetacular perante a opinião pública, perante a sociedade, não a opinião pública.
que faça esse trabalho. Mas não, a Câmara agora toda semana, homenagem, parece que a Câmara Municipal só se resume a homenagem. Distribuindo moção para distribuindo até título de cidadão na área para nego que nunca trabalhou por Alto Floresta fizeram. Isso é um absurdo dos absurdos. Ficar puxando o saco de político. Se você for ver realmente o critério para se conceder um título de cidadão do município... Eu só não entendi, Douglas, você falou assim para mim que não se sinta ofendido. Eu não entendi por quê, porque não você concluiu aí... Não, mas então... Eu concordo com você. Até porque a gente falou semana passada sobre isso, estava eu e o Caio discutindo sobre isso, que a Câmara ela perdeu a noção do ridículo. Sim. Certo? Isso é triste de você ver. Agora você está vendo um vereador ou outro que está saindo fora desse meio, vamos supor, de dizer tudo amém ao seu prefeito. Eu espero que isso aconteça urgente, porque não tem cabimento. A desmoralização que a Câmara está caminhando, e eu conheço esse filme, depois que desmoralizou, não recupera. Certo? Se aproveitou desse conhecimento lá do vereador que permaneceu na Câmara Municipal, o senhor Tucci, que se elegeu lá candidato, se elegeu presidente da Câmara, e que por sua vez já está gente falando já que ele está preocupado já com a reeleição dele. O cara acabou de sentar na cadeira e já está preocupado com a reeleição. Olha só, o absurdo que é. Presidente da Câmara é 1 ano ou 2? 2 anos. 2 anos, né? É 2 anos. O cara não chegou nem no primeiro, já está tendo um monte de problema e quer ir pro segundo já. E detalhe, né? A Câmara gastando quase 600 mil reais aí, você só vê emoção e título de cidadão no horário, que parece que o trabalho da Câmara é essa. Eu acho que ficaria mais barato para a população a gente mandar fazer um quadrinho lá de título e sair distribuindo aí, que fica mais barato para todo mundo. Mas enfim. Só para tem que adiantar para a gente ir pro intervalo, que às 9 horas a gente tem entrevista com o pessoal de Nova Santa Helena, de Itaúba, Itaúba, secretário de Itaúba. De Itaúba. Oi? Itaúba e Primavera do Leste, exatamente. Primavera, exatamente. Tá, então, ô Luciano, só lembrar que as portas são sempre abertas aqui, principalmente quando for uma situação, né, desse conteúdo. Que vem aqui também. Que tem coragem de deixa eu usar só mais um minutinho então, Mariotti. O segundo vontade. requerimento que foi rejeitado ontem foi com relação ao refis. E para a população não entender de forma errada que eu sou contra o refinanciamento da multa e dos juros que a população tem com a sociedade, com a prefeitura, não sou contra. Eu sou favorável, sim, ao refinanciamento disso aí, a redução dos valores, sou favorável. Só que eu também recebi uma informação de que tem pessoas físicas e jurídicas se aproveitando disso. Especuladores que compram uma centena de imóveis, terrenos, e aí não pagam IPTU, aí bloqueiam as contas, ele precisa tá especulando, está esperando valorizar para vender, então reduz o preço, os juros e tal. Esse tipo de coisa, e algumas empresas que vendem lotes também estão com o mesmo problema. Então eu pedi, através desse requerimento, que fosse encaminhado quem são as pessoas que estão se beneficiando do refis nos últimos 5 anos. E parece que isso também tem assustado o Executivo Municipal. Meu Jesus amado, a coisa vem... Vai aparecer o nominho da povo, né? Obrigado, viu, o espaço que vocês cedem aqui. Parabéns pelo trabalho. E sempre que precisarem de alguma informação que eu puder colaborar, estou sempre à disposição. Obrigado, Douglas. Douglas é um mestre na arte da legislatura municipal e sempre que eu venho aqui eu saio com um pouco mais de aprendizado. Obrigado a todos.